No Brasil, o lúpulo, ingrediente que dá sabor à cerveja, é cultivado em apenas 60 hectares de terra, sendo que 1 hectare dessa área está localizado no interior de Getúlio Vargas. Acompanhe a reportagem, mas, antes disso, roda a vinheta. Getúlio Vargas, 87 anos. Oferecimento: Metalúrgica Fabiani, Maiorca Sorvetes, Chiarello Marmoraria, Concrejete e Sulmet. Olá, seguidores do Tribuna Getulense nas redes sociais. Hoje nós estamos recebendo aqui na redação do Tribuna Getulense o Diegson Bisol, que vai conversar conosco sobre um assunto interessante. Você ali que gosta de tomar aquela cervejinha gelada no fim de semana, aquela cerveja artesanal, mas também aquela industrializada. Enfim, qualquer tipo de cerveja. Nós vamos falar daquele produto que dá aquele gostinho, né? Aquele sabor amarguinho, que dá o sabor, na verdade, é a cerveja. Mas quem vai explicar isso para nós é o Diegson Bisol, nosso entrevistado, e que cultiva o lúpulo, que dá justamente esse gosto. Prazer receber em nossa redação, seja bem-vindo. Boa tarde, Diegson. Boa tarde, Newton. Obrigado. Pois é, Diegson, então como eu estava falando, né, você tem uma plantação de lúpulo e também fazendo a finalização antes dela ir para ser usada na fabricação da cerveja. Como é que você definiria, como é que você iniciaria nos falando sobre essa plantação, então? Então, a gente começou a plantação há 2 anos atrás. A gente tem 1 hectare plantado hoje aqui em Getúlio Vargas. Começamos com 1.000 plantas, agora a gente está ampliando para mais 1.500 plantas. Então, no caso, estamos com 2.500 plantas em campo, que nas próximas semanas a gente está colocando. E o lúpulo, ele é uma cultura um pouquinho diferente aqui no Brasil. A gente teve muita dificuldade no início, até pelo fato de não conhecer muito da cultura e ter pouca gente para auxiliar. Uhum. E a gente acabou colocando, pelo fato de eu fazer um pouco de cerveja artesanal também, mas pela paixão pela cerveja, né? Tá certo. Pois é, você nos colocava então que você tem essa plantação. Você iniciou há quanto tempo? Há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. E ela leva quanto tempo para ficar pronta? Então, assim, uma planta hoje de lúpulo, ela leva em torno de 3 anos para atingir o potencial produtivo. A gente coloca primeiro ano a planta para ela se aclimatar, entender do nosso clima, ver quais que foram as que mais se adaptaram, que foi o que a gente fez. E agora no outro ano a gente já começou a colocar as que estavam bem adaptadas e as que melhores produziram. Então, devido à demanda do lúpulo no país, que a gente está falando de 99% do lúpulo ser importado, a gente teve algumas dificuldades de entender e identificar qual que era a melhor planta que a gente ia colocar, né? E a Cascade foi uma das plantas que melhor se adaptaram aqui. Essa é uma das variedades, no caso. Isso, uma das variedades. A gente tem hoje 28 variedades, sendo que no nosso campo a gente está falando de 10. Na plantação que você tem, são 10 variedades. 10 variedades. O que aconteceu? Quando a gente fez as primeiras 1.000 plantas lá no campo, a gente teve uma dificuldade grande em conseguir mudas. Então, não tem muita gente que produza. Então, a gente criou um viveiro. Esse ano ele ficou pronto, registramos pelo mapa, a gente fez toda a parte de documentação com acompanhamento técnico e tudo mais. Então, a gente criou o viveiro para suprir a nossa demanda de mudas. E aí acabou que teve um boom, um explosivo, muita gente começou a procurar e a gente começou a vender bastante muda. Tá comercializando a muda, na verdade, para outros que também vão levar, então, a produzir e até... Mas tem a parte da finalização depois, né? Sim, as plantas que a gente tem hoje, a gente fornece para todo mundo. Se você quiser ter uma planta em casa, a gente te fornece, bem tranquilo. A ideia é para o produtor. Mas aí o que aconteceu? A gente teve o viveiro, a gente montou um viveiro para suprir a nossa demanda. Aí a gente começou a criar
Além do viveiro, a gente teve mais alguns problemas, que é maquinário. O Brasil não tem muito maquinário disponível para lúpulo, né? É uma coisa que não é comum no Brasil. Não. É uma coisa rara aqui no Brasil. A gente fala em 60 hectares no país plantado. Desses 60... Um é nosso. Um é o que você tem. Isso. Uma plantação no interior, né? Isso, exatamente. A gente tem ali no Pavão. Então, o que aconteceu? Como a gente não tinha maquinário, a gente não tinha nada para o lúpulo, a gente acabou encontrando 2 fornecedores. Tem um em Curitiba e tem um em Caxias do Sul. De um desses fornecedores, a gente acabou adquirindo uma máquina que é chamada uma peladora. Essa peladora é uma máquina responsável porque quando a gente colhe o lúpulo, são cones, né? A gente precisa secar o lúpulo e depois disso triturar e transformar em pellet, que seria tipo um veneninho de rato. Esses pellets a gente precisa colocar em atmosfera modificada, ou seja, a gente coloca num saquinho que retira o ar e coloca uma atmosfera modificada para ele segurar mais tempo esse lúpulo o mais puro possível. Certo. Que aí desse jeito que o cervejeiro vai utilizar. Ele vai fazer lá na panela dele, se está fazendo em casa, ele vai estar no processo de fervura e vai despejar o lúpulo para que ele seja dissolvido e tenha uma melhor superfície de contato, né? Então o lúpulo ele é usado dessa forma. Ou na indústria, que daí já usa em quantidades maiores, né? Tá certo. Aqui você já tem então essa parte em que é trabalhado, que é finalizado, para justamente ele sai já o produto pronto para ser usado na fabricação da cerveja. Isso, então a gente já terminou esse processo, agora em fevereiro a gente recebe a máquina para poder já fazer isso daqui para os consumidores finais. A partir daí que vocês vão começar a produzir, então. E a ideia nossa a partir de agora é criar projetos para fomentar a cultura do lúpulo aqui na região e a gente adquirir esse lúpulo sei lá, você quer produzir um pouquinho lá, eu compro de você, transformo e vendo para o consumidor final. Junto com isso, a gente está nos próximos meses aí adquirindo uma máquina que é uma peladora. A peladora, como o lúpulo ele sobe até 6 metros de altura, a gente, quando colhe ele, tem que ficar debulhando manualmente cada conezinho. Então, como a gente vai estar com 2.500 mudas em campo, a gente precisa automatizar esse processo. Então a gente está junto com esse produtor, com essa indústria, desenvolvendo uma máquina para pelar esse lúpulo. Então a gente joga a planta inteira dentro da máquina, ela debulha e a gente fica só com o cone, que é o que nos interessa. Tá então certo. o que a gente vai fazer? A ideia é fomentar a cultura para levar para o fornecedor nosso essa máquina e colher para ele também. E como é que funcionaria aquela pessoa que gostaria nesse momento de passar a cultivar então essa planta? Vocês fornecem, no caso, mudas, né? Entraria em contato contigo, com sua família e para fornecer essas mudas, a pessoa levaria e passa daí vocês dão como é que vamos dizer assim, uma explicação de como é que funciona também. É uma assistência ali inicial. Então, a gente tem uma empresa chamada Lupulina Hops. Para entrar em contato com a gente é só entrar pode ser no Instagram mesmo, pesquisa lá Lupulina Hops que a gente vai estar lá. Ou se quiser entrar em contato comigo no celular, é 54-99910-3234. A gente fornece a muda, a gente já dá uma orientação melhor sobre as que melhores se adaptaram aqui na região, até para o produtor ter já evitar alguns erros que a gente cometeu no início, né? Quando a gente plantou todas as variedades possíveis para ver exatamente o que melhor vingou. Muitas morreram, muitas ficaram muito ruinzinhas. Quer dizer, já passou todas as situações, vocês já têm o conhecimento de quando tudo vai bem e de quando tudo não vai bem. A gente apanhou bastante também. Tá certo. Pois é, e outra coisa que parece que é bastante atrativo também, Jackson, é o preço, né? Para quem vai cultivar, o preço, o valor é um valor bem mais ou menos, né? Compensador, né? Sim. Hoje a gente, devido à alta demanda e escassez do lúpulo no mercado, a gente tem um preço bem agressivo, bem alto, né? Na verdade. A gente fala em até R$300 o quilo do lúpulo seco. Cada planta, no potencial máximo produtivo, ela vai até em torno de 2,5 kg ela vai produzir. Molhado. Aí a gente seca, tem uns 70% de perda nesse processo, que a maioria é água. Então a gente está falando em torno de 700 gramas por planta
em torno que vai dar quase R$300 o quilo, né? Então a gente tem um valor bem alto mesmo. E a quantidade desse produto que vai, no caso, na fabricação da cerveja, não é muita coisa, né? Você produz também para consumo, né? A cerveja artesanal, em casa, no caso. Mas a quantidade de lúpulo utilizada, ela não é muita coisa. Então, por isso também que o valor esse não vai incidir tanto na cerveja, no valor da cerveja depois. Sim. Hoje a gente fala, eu faço cerveja em casa, a gente está falando de 40 litros, por exemplo, se você for fazer numa panela, né, como um paneleiro, a gente fala em usar, sei lá, 8 saquinhos de 50 gramas numa IPA, ou até, se você vai usar um dry hop, talvez usar umas 12 saquinhos, então é bem pouca a quantidade usada. Mas em grande quantidade você acaba tendo uma boa utilização dela, né? E em relação ao futuro, eu acho que é bem promissor porque está se tornando bem comum, né? Justamente a cerveja artesanal, não só aquela para consumo próprio, mas aquela vendida, né? Comercializada. Então são várias fábricas, cervejarias que estão surgindo aqui na região mesmo, na nossa redondeza da cerveja artesanal. Então o futuro para empregar para a venda do lúpulo é uma coisa bem promissora também, né? Com certeza. Se olhar a quantidade de cervejarias artesanais que a gente tem aqui ao redor, só do nosso micro-região, tá cada vez maior, né? Então o lúpulo se torna uma alternativa de renda até para o microagricultor. Aquela pessoa que tem não uma quantidade gigante para plantar soja e milho e etc. que eles estão usando, e usar essa área um pouco, talvez diversificar, para colocar um pouquinho de lúpulo. Isso aí vai ser excelente, porque quantidade... A gente precisa, o produtor precisa, o cervejeiro precisa, então a gente tem uma necessidade, né? E lembrando mais uma vez que a indústria grande, vamos dizer, também compra esse produto, porque precisa, também utilizam o mesmo lúpulo, né? Com certeza. Inclusive, a Ambev, ela já está com um campo experimental na cidade de Lages, em Santa Catarina, onde eles têm todo um centro para o lúpulo. Então, abriram as portas aí, né? Tá? Quem entrar, entrou, né? Tá certo. Mas esse, então, é mais um destaque para Getúlio Vargas também, né? Uma coisa que muitas pessoas não sabiam, né? Vocês são de uma área comercial, outra diferente, né? Aqui na cidade, né? Sim. Pode fazer uma propagandinha, aproveita a oportunidade aqui. Então, a gente tem a Ótica Estilo, que é aqui em frente à praça, né? No centro, a Ótica Estilo. E a gente acabou usando um pouquinho Na verdade, a gente tentou mudar um pouco do ramo também de segmento, diversificar. Porque só o comércio acaba, às vezes, com a pandemia ali, a gente ficou meio que refém, né? São outras oportunidades também que surgem, né? Exatamente. A gente tinha terra lá no Pavão e resolvemos. Vamos plantar alguma coisa diferente. Certo. Vocês, a tua família não é natural aqui de Getúlio, são getulenses que aderiram à cidade e que estão começando a participar do desenvolvimento da nossa cidade também, né? Mas a origem é de fora, né? Sim, eu nasci em Videira, Santa Catarina. Meu pai, na verdade, ele nasceu em Itatiba do Sul. Só que daí a gente estava morando em Chapecó e acabamos vindo para cá. Então, desde 2014 a gente está aqui. Eu tô aqui, meu pai veio antes ainda. Que foi quando ele começou com a empresa, com a Ótica Estilo. E aí eu dei sequência ao negócio. Mas tá certo, fica aí então, né, o recado para quem se interessar em cultivar o lúpulo. Não é difícil, né? É só ter um cuidado especial aí, mas não é uma coisa difícil. Vamos dizer, que nem você disse, vocês já aprenderam os maus momentos e os bons momentos. Quer dizer, sabem todos os cuidados que deve ter. Mas não é uma cultura difícil de se produzir, né? Não, na verdade ele tem os seus cuidados, né? Mas como o lúpulo é uma cultura perene, muitos até comparam com o cultivo da uva. Então você tem que fazer uma estrutura, né? Que são postes de eucalipto tratado de 6 metros de altura e ele vai subindo até lá. Depois disso a gente só faz o manejo dele mesmo, né? Que tem as medidas fitossanitárias, tem que ter um cuidadinho com ele, nada de demais. Mas como tudo a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Tudo isso é entrar em contato contigo, com teu pai,
Como é que faz? Pode dizer de novo aí, deixar como fazer quem tiver interesse, então, de procurar para mais informações. Então, tem o Insta, que é @lupulinahops, ou então no meu celular, 5499910-3234. Tá certo, nós agradecemos por nos atender, por vir até a nossa redação, né, e conversar conosco, trazer essas informações, e parabenizamos você e a tua família, você e teu pai, por essas iniciativas. São coisas diferentes, estão trazendo coisas diferentes para a nossa cidade, para o nosso município, para a nossa região, nossos produtores, enfim, são pessoas que merecem o destaque, né, que fazem parte, então, do crescimento do nosso município de Getúlio Vargas. Nossos microfones à disposição, algo mais que você deseja acrescentar nesse momento e também as considerações finais. Newton, eu que tenho que agradecer muito a disposição de vocês e a tudo que vocês têm apoiado a gente, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado, um abraço, até uma próxima oportunidade.